Então, dando continuidade no Evangelho, hoje nós vamos falar no capítulo 24. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. A candeia debaixo do alqueire, porque Jesus falava por parábola. Item de 1 a 10. Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Bom, quando eu era mais nova, na minha casa já se tinha o hábito de fazer o Evangelho no lar. E eu lembro que minha mãe leu essa passagem, e ao ler essa passagem eu fiquei pensando, meu Deus, o que está querendo dizer com candeia e alqueire? Porque eu não sei nem o que é candeia e nem o que é alqueire. E, obviamente, ela explicou. Candeia, ela é uma lâmpada de barro que acendia com óleo para iluminar a casa das pessoas. E o alqueire era um vasilhame onde se armazenava esse óleo. Então, quando a gente pensa em não colocar debaixo da candeia, não tem lógica, porque o alqueire vai ofuscar a luz, que é o alqueire. Ou seja, trazendo para uma linguagem mais moderna, a parábola ficaria assim: ninguém acende uma luz debaixo de uma cesta. É preciso colocar a luz no teto para que se ilumine aqueles que estão na casa. É óbvio, né? Mas nós estamos falando aqui de uma parábola. E precisamos lembrar que parábola é uma figura de linguagem que, na verdade, transmite uma mensagem indireta, porém reflexiva. Então, o que realmente Jesus quis dizer com ela? A verdadeira reflexão é que precisamos acender a nossa própria luz em nossa própria casa. E o que é a nossa casa? É a nossa mente. Emmanuel, no livro Coragem, capítulo 10, com o título Nossa Casa, diz: a mente é a casa viva, onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Então, essa casa onde devemos acender essa candeia, a luz, como diz Jesus, primeiramente e mais importante é a nossa mente, onde nós de fato vivemos. Porque sem essa, não conseguiremos acender os demais lugares, nem nossas casas, trabalho ou nosso meio de convivência. Uma candeia, para se manter acesa, precisa de basicamente um combustível e oxigênio. E a gente precisa do quê? Também precisamos de combustível e oxigênio. E como eu sou combustível? Trabalhando, doando-se, esforçando-se, se comprometendo e se alinhando com a lei divina, ajudando o outro pelo bem coletivo. Aprendemos isso com a luz, com a vela, com o sol. Doam-se e por isso fazem-se luz. Se esforçam por amparar outros seres, iluminando seus caminhos e por isso se iluminam. Quanto mais se doa, mais se recebe para seguir doando. Essa é a grande dinâmica da vida. Ou seja, nós somos a candeia, nós somos a luz. Mas e o alqueire, que é o cesto? Ora, a luz se apagará ao ser abafada debaixo do alqueire, trazendo para a mesma linha de reflexão como apagamos a nossa própria luz e a luz do outro em nosso dia a dia. Com indisposição, comodidade, preguiça, tédio, indisciplina do nosso espírito, que nos impede de entrar na dinâmica da vida, da cooperação, doação e partilha. Então, nós mesmos apagamos a nossa luz. Então, nós temos que pensar quais as posturas da nossa alma que temos mantido em estagnação. Porque quando Jesus fala sobre não colocar a candeia debaixo do alqueire, ele quer dizer que sem a luz da razão, sem a concentração do amor verdadeiro, a nossa fé se enfraquece e a nossa luz se apaga. E se a minha luz está fraca ou apagada, como que eu posso ser luz ao outro? Como que eu posso acender e ser luz? Como eu posso ser esse combustível? Buscando cultivar o estudo de nós mesmos, as leis divinas e o Evangelho de Jesus. Eu trouxe um trecho do livro Boa Nova, psicografada por Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, capítulo 2, que vai ajudar a complementar esse ensinamento.
O apóstolo Judas Tadeu indaga: Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Voltamos assim ao início das nossas explicações, retrucou Jesus. Pois para isso, necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum adversário da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar ao trem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama a teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos nós. Então, o nosso objetivo é fazer o bem, espalhar o conhecimento e se fazer luz para todos. Agora, por que Jesus não falou de forma mais clara, sem ser por parábolas? Por que ele não espalhou o seu conhecimento de forma mais simples? Porque não havia adiantamento moral e intelectual para isso naquela época. Em momento algum ele estava colocando a candeia sobre o alqueire, mas Jesus conhecia a limitação daquele povo. Não havia condições daquelas pessoas entenderem. É como se ele fosse falar para crianças uma linguagem acadêmica. Além disso, o povo iria deturpar as suas palavras, traduzindo ao conhecimento daquela época. E nem tudo Jesus falou por parábolas. Nem para todos Jesus falou por parábolas. Ele falava por parábolas para quem não tinha ainda um avanço moral e intelectual. Mas ele sabia que em algum momento o que ele falou seria interpretado do jeito que ele passou a mensagem, porque afinal nós estamos sempre progredindo intelectualmente, moralmente e cientificamente. Nem mesmo hoje compreendemos todos os ensinamentos de Jesus, mas chegarão os dias que iremos compreender. Seguindo a passagem no Evangelho, item 8, diz assim: não procurem os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos, dando-lhes as seguintes instruções: não procurem os gentios e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão, antes, procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde pregarem, digam que o reino dos céus está próximo. Bom, lendo esse trecho, no primeiro momento, parece até que Jesus tem um preconceito aqui com os gentios, né? Mas, na verdade, quando Jesus diz aos apóstolos procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele se referia aos judeus, porque os judeus já tinham conhecimento e acreditavam no Deus único. O terreno já estava preparado para a chegada do Messias. E semear no terreno preparado era muito mais sábio que com o tempo os gentios viessem, do que semear no terreno dos gentios, que seria inútil. E sabe quem são os gentios? Os que não acreditam, os que zombam, os adversários interesseiros. Então Jesus diz: mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que ao único que prefere viver nas trevas. Então, basicamente, o que Jesus quis dizer aos apóstolos era: vai pregar para quem quer ouvir. Vai acordar, abrir os olhos a 100 cegos que querem ver, do que gastar seu tempo a um que quer continuar na obscuridão. Então, não era indiferença de Jesus pedir aos apóstolos gastar seu tempo com os judeus e não os gentios. Era sabedoria. E ainda ter a certeza que chegará um tempo da compreensão dos gentios. Então, finalizamos com esse trecho do Evangelho. No tempo de Jesus, em razão das ideias restritas e materialistas da época, tudo era muito limitado e regionalizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram também pequenos povos que moravam ao redor. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam.
Os ensinamentos espirituais já não são privilégio de nenhuma nação, e para eles não existem mais barreiras, pois estão presentes em toda parte. As verdades espíritas triunfarão pouco a pouco, assim como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Não é mais com armas de guerra que se combate aqueles que não compreendem a verdade, mas com a força das ideias. Esse trecho ele é maravilhoso e fica claro que ainda hoje nós não entendemos os ensinamentos de Jesus, porque ainda hoje nós estamos em guerra em nome dele. Mas saibamos que nós somos a luz, nós somos a candeia e não podemos nos colocar debaixo do alqueire. Nós precisamos espalhar a verdade e o amor conforme o Evangelho de Jesus. Então, façam-se luz para serem luz. Obrigada.